Fala, galerinha, beleza? Aula de física agora comigo, professor Fontenelle. Vamos que vamos, galerinha. Hoje, especialmente, aula de segunda lei da termodinâmica. E a gente, quando fala em segunda lei da termodinâmica, tem que falar do principal principal ator dessa fase, que foi justamente James Watt. James Watt, o que acontece? Ele aperfeiçoou o que a gente chama de máquina térmica. Por 11 anos ele estudou materiais que podem ser utilizados e processos que podem ser aperfeiçoados para montar a sua empresa. Após 6 anos, ele mostra pela primeira vez o seu protótipo para um grupo de pessoas e aí começa o início, o sonho de realmente construir a sua fábrica para produzir máquinas térmicas. Originalmente, essas máquinas térmicas mais simples, onde era fundamental ter sempre uma fonte quente, né, para que elas funcionassem, servia para retirar água de minas, tá certo? Quanto mais profundidade você tinha, maior tinha que ser a eficiência dessas máquinas. Essas minas cada vez estavam muito fundas e a eficiência delas já não era suficiente para retirar a água dessas minas. Para isso, houve cada vez mais uma melhoria nessas máquinas, mas não se compara à eficiência da máquina de James Watt, que possibilitou um avanço ainda maior da primeira revolução industrial. E aí você vai ter o primeiro protótipo de James Watt, sendo essa máquina térmica, que funciona aproximadamente, né, com bases bem simples, dessa forma aqui. Mas a gente vai explicar não por esse sistema, por um sistema mais simples ainda, para você entender mais facilmente como é que essa máquina aqui vai funcionar. Então, olha só. Ela precisa basicamente de uma fonte quente, certo? Um forno com água, onde essa água vai esquentar. Essa água sendo esquentada aqui vai mudar de estado físico, aumentando sua temperatura, vai mudar de estado físico e vai para vapor. Então aqui ela está com alta temperatura, porque ela está acima aproximadamente de 100 graus Celsius. Então quando ela chega aqui, o que vai acontecer? Ela tem uma válvula de entrada, essa válvula vai ser liberada, ela vai empurrar esse pistão. Quando esse pistão for empurrado, ele começa a girar essa roda aqui. Essa roda girando, eu posso ligar um eixo e transformar isso aí em produção, seja de tecido, seja do que precisar, que possa girar, fazer com que funcione a máquina. Posteriormente, ela foi utilizada em trens, foi utilizada em barcos a vapor, etc. E aí o que acontece? Esse cara, quando ele faz essa expansão, ele libera energia. Justamente, ele realiza trabalho sobre o pistão, deslocando o pistão. Só que quando é uma volta, uma roda isso aqui, ele vai girar, e quando ele girar, ele volta. Quando ele volta, ele gastou a energia que ele tinha, e aí o que acontece? A temperatura dele já diminuiu, eu não posso utilizar mais ele porque não vai mais expandir. Então o que acontece? Eu mando esse vapor com a temperatura menor embora através de uma válvula, nem em um ciclo, porque isso tem que ser síncrono, né? Tem que ser simultâneo. E aí o que acontece? Essa água aqui passa por um condensador, tá certo? Esse condensador faz com que essa água no estado de vapor transforme-se, condense obviamente, passe para o estado líquido e volte novamente para a minha caldeira. Então o que acontece? Esse ciclo vai permanecer constante, desde que essa caldeira aqui, esse forno se mantenha em alta temperatura. Então o que acontece? Vamos entender novamente, olha só. O vapor é liberado através do aquecimento da água. Esse vapor vai vir para cá. Ele está com altíssima temperatura, então quando ele entrar aqui hermeticamente, ele vai empurrar esse êmbolo aqui, vai realizar trabalho sobre aqui e vai gastar energia, obviamente, diminuindo a temperatura dele. Quando diminuir a temperatura dele, as moléculas não vão estar mais agitando como antes. Então, não serve mais para fazer um outro ciclo. Então, ela é liberada e, nesse momento, entra um novo vapor. Essa sequência, né, de retroalimentação de um vapor sempre muito aquecido aqui, o que acontece? Provoca o giro dessa roda de inércia, que a gente costuma chamar, em função da sua grandiosidade. É uma roda muito grande que dificilmente consegue parar facilmente. É uma roda muito grande que você dificilmente para com facilidade. Justamente é por isso chamada de roda de inércia, tá certo?
porque ela mantém mais facilmente constante o meu movimento. Beleza? Bem, vamos entender então como é que funciona o esquema. Olha só, ele joga ar quente, o ar frio sai por aqui, novamente no próximo ciclo ele joga ar quente, ele sai por aqui, e isso fica se repetindo. Para quê? Para que essa roda gire, eu possa ligar um eixo aqui nessa roda e eu possa trabalhar de várias formas. Pode ser para gerar o eixo de uma Maria Fumaça, de um trem, pode ser para rodar o eixo das hélices de um barco a vapor. Então, aqui começa, de fato, a propulsão maior na Revolução Industrial. Então, ele foi um dos grandes responsáveis pela Revolução Industrial, pela eficiência das máquinas na Revolução Industrial. Beleza? Então, olha só, pessoal, esquematicamente, a gente pode falar o seguinte, olha, eu tenho aqui uma fonte quente, a máquina, que seria aquele êmbolo que gira aquela roda que nós vimos lá atrás, e a fonte fria para onde é liberado aquele vapor já sem estar tão aquecido, né? E aí você vai ter o seguinte, olha só, o nosso rendimento é o trabalho sobre a quantidade de calor, perfeito? E o trabalho eu posso achar justamente subtraindo o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Vamos entender melhor? Vamos supor aqui, a fonte quente ela é 100%. A fonte fria eu libero aqui 60%, logo eu estou realizando um trabalho de quanto? 40%. Por quê? Eu posso falar que a fonte quente ela vai ser igual ao trabalho realizado mais a fonte fria, tá certo? Se eu jogar nessa equação, o que eu vou observar? Que o trabalho realizado, que ele é 40%, ele vai ser igual ao calor da fonte quente, que é 100%, menos o calor da fonte fria, que foi quanto? Que a gente supôs aqui, 60%. Quando eu subtrair isso, vai dar justamente quem? O calor, o trabalho produzido. Beleza? Tá. Só que olha só, se eu pegar esse trabalho e jogar ele bem aqui, ó, ele vai ficar assim, ó. No lugar desse trabalho, eu vou usar calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, sobre o calor da fonte quente. Se eu dividir isso aqui em frações, eu vou ter que o meu rendimento vai ser o calor da fonte quente sobre a fonte quente, menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Se eu cortar esses dois, eu vou ter que meu rendimento vai ser 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Beleza? Tá lá. Isso aqui é uma fórmula importantíssima para a gente resolver questões, tá? E aí eu vou ter uma outra relação, que é essa relação aqui. Eu posso tanto trabalhar com calor como com temperatura. Dessa forma, essa fórmula aqui ela vai mudar um pouquinho. Por quê? Eu posso trabalhar com ela dessa forma, usando calor, ou posso utilizar temperatura. Detalhe, essas temperaturas sempre são em Kelvin, que é Sistema Internacional. Beleza? Um detalhe, olha só, nenhuma máquina operando entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior do que uma máquina ideal de Carnot, que opera entre essas mesmas temperaturas. Então, é chamado do ciclo de Carnot. Nenhuma máquina consegue trabalhar de uma forma melhor do que uma máquina operando no ciclo de Carnot. Beleza? Vamos entender melhor o que é esse ciclo de Carnot. Então, olha só, galerinha. Você vai ter aqui, ó, transformação de 1 para 2. É uma isotérmica em que ele recebe calor. Quando você tem uma isotérmica e está recebendo calor, ocorre aumento de volume. Lembra lá naquelas nossas aulas de isotérmica, isocórica, né, ou isovolumétrica e isobárica, beleza? E adiabática. Em seguida, ele passa de 2 para 3. Ocorre uma adiabática, ou seja, não tem troca de calor na adiabática. De 3 para 4, ele sofre uma isotérmica. Observa que o movimento está assim, então o volume dele vai diminuir. Ele libera calor, então, nesse processo. E, por fim, outra adiabática reiniciando o meu ciclo. Esse é o que a gente chama de ciclo de Carnot. Esse é o ciclo mais eficiente que a gente tem para uma máquina térmica. Beleza? Então vamos agora para as questões, os exercícios. E aqui, ó, questão 16. No gráfico abaixo está representada a evolução de gás segundo o ciclo de Carnot. Está lá o caso. Com relação ao comportamento do gás, é correto afirmar que a temperatura no ponto A, é maior que a temperatura no ponto B. No ponto B, isso aqui é uma isotérmica.
uma isotérmica tem a mesma temperatura. Então, A e B não um maior que o outro, e sim são iguais. B, no trajeto BC, o gás cedeu calor para a fonte fria. No trajeto BC, ele cedeu calor, não cede nem recebe, porque aqui é uma adiabática, tá certo? Uma adiabática não tem troca de calor. Terceiro, no trajeto DA, o trabalho realizado é negativo. De D para A, lembra lá da aula passada, olha aqui, eu tenho uma determinada área, e essa área aqui, olha, ocorre diminuição do meu volume, porque o volume está reduzindo daqui para cá. Como ocorre uma diminuição de volume, eu vou ter realização de trabalho? Vou. E esse trabalho é negativo? É. Então vai ser a letra C, de carinho na madrugada. Beleza? Fechou? Bora ver as outras? D. A temperatura no ponto C é maior que no ponto B. No ponto C é maior que no ponto B? Não, é o contrário. No ponto B é maior que no ponto C. Também vimos isso nas questões anteriores, né? Eu posso tanto memorizar que essa temperatura que está mais acima, essa isotérmica que está mais acima, é maior do que a isotérmica que está mais abaixo, ou eu posso analisar, lembrando que pressão vezes volume sobre temperatura é constante. Tanto um quanto o outro dá o mesmo resultado. Beleza? E no trajeto CD, o gás recebe calor. CD, ele recebeu calor? Não, ele vai perder calor. Lembra que aqui ele recebe, de AB, recebe calor, e aqui em CD ele libera calor. Beleza? Então, letra C de carinho na madrugada. Beleza, cara? Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão fala assim, ó, uma máquina térmica opera entre duas temperaturas T1 e T2. Pode afirmar que seu rendimento máximo pode ser 100%? Nós vimos que é impossível ter uma máquina com rendimento 100%. Pode ser maior que 100%? Piorou. Nunca será inferior a 80%? Não posso garantir. O carro, por exemplo, tem 30% de rendimento. Também não é. Será máximo se operar em ciclos? Depende do ciclo. Será máximo se operar em ciclo de Carnot? Aí sim. Letra E, de êxtase. Beleza, cara? Besteira, né? Próxima questão. Fala assim, ó. O ciclo de Carnot, de importância fundamental na termodinâmica, é constituído de um conjunto de transformações definidas num diagrama PV, pressão e volume. Você esboçaria esse ciclo usando uma isotérmica, uma isobárica, uma adiabática, uma isocórica? Duas isotérmicas e duas adiabáticas? Duas isotérmicas e duas adiabáticas, não é isso? Olha, eu tenho aqui, ó, pressão, volume. Eu tenho duas isotérmicas e duas adiabáticas. Não é isso? Essa é a transformação no ciclo de Carnot. Duas isotérmicas, aqui ó, isotérmica, isotérmica e duas adiabáticas. Beleza? Fechou? Vamos lá então. A figura representa os processos isotérmicos, adiabático e isobárico para gases ideais entre estados com volume V1 e V2. Esses processos estão indicados na figura respectivamente por, olha, a isotérmica só pode ser essa 2. Por quê? Porque a adiabática ela é mais inclinada. Então a adiabática vai ser a 3, a adiabática vai ser a 3, a isotérmica vai ser essa daqui e a isobárica vai ser essa. Por que a gente chega a essa conclusão? A isobárica, pressão constante. Quem tem pressão constante? Olha lá. Pressão que não muda, nem sobe nem diminui. Só pode ser isobárica. A adiabática tem inclinação maior que a isotérmica. Lembra lá que nós vimos? Agorinha, ó. A isotérmica está assim e a adiabática está assim. Então aqui eu tenho dois processos adiabáticos. A inclinação dela, como ela é maior do que a inclinação da isotérmica. Beleza? Então o que acontece? Ela começa aqui com isotérmica. Então isotérmica só pode ser A1, não pode ser A, nem B, nem C. Depois vem a adiabática. A adiabática é 3. Então só pode ser a letra... Tá fora de ordem aqui, né? Não sei como é que tá aí, mas é a penúltima aqui, tá? Letra E aqui, né? É porque tá fora de ordem, mas aí no seu acho que tá certo. É a letra E que tá aí no seu material. Beleza? Fechou? Bora pra próxima. Dúvida? Manda no comentário, cara.
Uma máquina térmica teórica opera entre duas fontes térmicas. A fonte fria encontra-se a 127 graus Celsius e a fonte quente a 427 graus Celsius. Qual o rendimento percentual dessa máquina? Olha, rendimento é 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente. Só que ela está em graus Celsius, eu tenho que passar para Kelvin. Lembra lá? Faz tempo, né? C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5. Corta 5 com 5, tem que transformar para Kelvin. Então vamos lá. Primeira transformação. 127 Celsius igual a K menos 273. Vou passar 273 para K positivo. Fica 127 mais 273 é igual a K. Quanto é que vai dar meu K? K vai dar 400 Kelvin. Beleza? Esse quem é? É o 127. E o 427, como é que fica? 427, jogar direto na fórmula. Que nós já cortamos os 5, ficou só o quê? K menos 273. Vou passar o 273 para K positivo, vai ficar 427 mais 273 é igual a K. K vai ficar 400, 600, 700 Kelvin. Vou jogar aqui, ó. Rendimento é 1 menos. Temperatura fria, 400. Temperatura quente, 700. Corta 0 com 0, 0 com 0, vai ficar. Como é que eu faço essa continha aqui rápido? Se eu dividir 4 por 7 não vai dar exato. Então bora fazer assim, ó. 7, olha, você quer um macetezinho para fazer rápido. Teoricamente tem que fazer em MC aqui, tá? Você quer um macetezinho pra gente fazer rápido. Faz assim, ó. 7 vezes 1, eu multiplico e faço a operação matemática que está aqui com esse cara. Vai ficar assim, ó. 7 vezes 1, 7. Menos 4, 3. Então é 3 sobre 7. Acabou. Fácil ou muito fácil? É tão rápido que é fácil demais, né? Vou fazer um outro exemplo aqui, ó. 1 menos, sei lá, 2 sobre 5. Como é que faz? 1 vezes 5, 5. Menos 2, 3. Resultado, 3 sobre 5. Repete o cara que está aqui embaixo e subtrai. Depois de multiplicar aqui, subtrai com o cara aqui de cima, que dá o resultado. No nosso caso aqui, deu 3 sobre 7 o nosso rendimento. Ah, se eu tivesse que dividir isso aqui, como é que eu faria? E aí ia ter que dividir. Se ele pedisse para dividir, né? Como é que faz? 3 dividido por 7 vai dar, não dá para dividir, 0,30. 30 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7 dá 28. Para 30 dá 2. Não dá, acrescento 0. 20 por 7 dá 2. Então vai dar 0,42 aproximadamente, ou 42%. Beleza? Fechou? Galerinha, por hoje fechamos a nossa aula. Você não imagina a novela para fechar essa aula hoje. Mas faz parte do processo. Até a próxima semana. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Fui. Valeu!